Na véspera do tão esperado casamento de Márcio Garcia, um milionário carismático, e Maíra Rocha, uma mulher de beleza deslumbrante e personalidade forte, a tensão toma conta da casa. Maíra, que sempre foi a imagem da mulher idealizada, se vê envolta em um ciúmes incontrolável ao perceber a proximidade de Márcio com Vaniela, a babá recém-contratada para cuidar de seu filho pequeno. Quando Maíra, ao chegar em casa depois de um dia tenso, encontra Márcio em uma conversa íntima com Vaniela. O choque da cena acende uma chama de insegurança na noiva, que, sem pensar nas consequências, explode em acusações e gestos impensados. "Você sempre se importa mais com os outros do que comigo", grita Maíra, seu rosto vermelho de raiva e decepção, enquanto o pequeno chora nos braços de Vaniela. Márcio, perplexo e tentando manter o controle, tenta se explicar, mas a acusação de Maíra o atinge de forma dolorosa. "Eu confio em você. Por que está me tratando assim?", ele diz, sua mão trêmula tentando ajustar a gravata. A situação, que antes parecia promissora e cheia de felicidade, agora se vê tomada pela dúvida, pela frustração e pelas palavras ásperas de Maíra. Vaniela, sem saber o que fazer, se vê entre os dois, tentando acalmar o bebê que não entende o turbilhão de emoções ao seu redor. As palavras de Maíra continuam a ecoar na sala, deixando uma tensão palpável. Maíra, apesar de seu orgulho ferido, começa a perceber que talvez sua reação tenha sido precipitada, mas o orgulho a impede de pedir desculpas. Márcio, por sua vez, tenta entender o motivo por trás do comportamento de Maíra, mas se vê completamente perdido. O casal está à beira de um rompimento, mas um amor incondicional por seu filho e a necessidade de resolver esse dilema antes de seu grande dia os forçam a enfrentar seus próprios medos e inseguranças. Um momento de ciúmes na véspera de um casamento revela verdades que ninguém esperava. Se você já sentiu o coração apertar por medo de perder quem ama, fica comigo até o fim. Mijá. Você precisou escolher entre o orgulho e o perdão. A mansão dos Garcia brilhava sob as luzes douradas do fim de tarde, cada cômodo preparado meticulosamente para o casamento que aconteceria no dia seguinte. As flores brancas enfeitavam cada canto, e o cheiro suave de jasmim pairava no ar, como uma promessa de felicidade. Márcio Garcia, aos 34 anos, ajustava nervosamente a gravata azul marinho enquanto observava pela janela do escritório os últimos preparativos no jardim. Suas mãos, normalmente firmes nos negócios, tremiam ligeiramente. Não pelo casamento em si, mas pelo peso de uma decisão que havia tomado 3 meses atrás. Ele havia contratado Vaniela Moraes para cuidar do pequeno Arthur, seu filho de 2 anos, fruto de um relacionamento anterior. A mulher de 28 anos, com olhos serenos e um sorriso que acalmava qualquer choro, havia se tornado indispensável na rotina da casa. Márcio observava pela janela como ela brincava com Arthur no jardim, seus cabelos castanhos dançando ao vento, enquanto o menino ria alto, tentando alcançar as bolhas de sabão que ela fazia. Era uma cena simples, mas que tocava algo profundo em seu peito, uma paz que ele não sentia há muito tempo. No andar de cima, Maíra Rocha terminava de experimentar o vestido de noiva pela última vez. Aos 29 anos, ela era o tipo de mulher que parava o trânsito onde passasse. Pele dourada, cabelos negros que caíam como seda pelas costas e olhos verdes que podiam tanto seduzir quanto intimidar. Mas por trás daquela beleza deslumbrante, uma insegurança antiga roía seu coração como um verme silencioso. Ela se olhava no espelho e via apenas imperfeições onde outros viam perfeição. "Senhora Maíra, o vestido está perfeito", murmurou a costureira, ajeitando os últimos detalhes da cauda. Mas Maíra mal escutava. Sua atenção estava voltada para a janela, de onde podia ver Márcio e Vaniela no jardim com Arthur. Algo apertou em seu peito quando viu como Márcio sorria para a babá. Um sorriso genuíno, relaxado, diferente do sorriso que ele lhe dirigia ultimamente. O primeiro sinal de tempestade veio durante o jantar. A família havia se reunido para uma refeição íntima antes do grande dia. Márcio,
Maíra, Arthur, no colo de Vaniela, e Dona Helena, mãe de Março, uma senhora de 62 anos cujos olhos azuis não perdiam nada. A conversa fluía normalmente, até que Março mencionou casualmente como Arthur havia dormido melhor nas últimas semanas. É verdade, disse Vaniela, ajeitando o guardanapo do menino. Ele estava com pesadelos, mas conseguimos criar uma rotina noturna que o acalma. Às vezes canto baixinho enquanto ele pega no sono. Que lindo, comentou Dona Helena sorrindo. Março também gostava de canções de ninar quando era pequeno. Maíra sentiu algo gelado descer por sua espinha. A intimidade daquela conversa, a forma como todos falavam sobre rotinas e cuidados que ela deveria conhecer, mas não conhecia, fez com que se sentisse uma estranha em sua própria família futura. Ela forçou um sorriso, mas suas unhas cravaram discretamente na palma da mão. Arthur está crescendo tão rápido. Março continuou, olhando carinhosamente para o filho. Ontem ele me chamou de papai, pela primeira vez de forma clara. Vaniela disse que ele estava treinando a palavra há dias. Dias? Maíra interrompeu, tentando manter o tom casual. Eu não sabia disso. Um silêncio desconfortável pairou sobre a mesa. Março percebeu a tensão na voz da noiva. Mas antes que pudesse responder, Arthur derrubou o copinho de suco e Vaniela imediatamente se levantou para limpar. Deixa que eu limpo. Maíra se ofereceu, mas Vaniela já havia resolvido a situação com uma eficiência natural que fez Maíra se sentir ainda mais deslocada. Após o jantar, enquanto os outros se dirigiam para a sala, Maíra subiu para o quarto alegando uma dor de cabeça. Mas a verdade era que precisava processar o nó que crescia em seu estômago. Deitou-se na cama king size que logo dividiria oficialmente com Março e fechou os olhos, tentando afastar os pensamentos tóxicos que brotavam como ervas daninhas em sua mente. A porta se abriu suavemente e Março entrou carregando 2 xícaras de chá. Pensei que você pudesse querer companhia, disse ele, sentando-se na beira da cama. Obrigada, Maíra murmurou, aceitando a xícara, mas evitando seu olhar. Está tudo bem? Você pareceu tensa durante o jantar. Maíra respirou fundo. Era agora ou nunca. Março, posso te fazer uma pergunta? Claro, qualquer coisa. Por que contratou Vaniela especificamente? Quero dizer, vocês dois parecem próximos. Março franziu a testa, claramente confuso. Maíra? Você está falando sério? Ela é a babá do Arthur. Contratei ela porque tem excelentes referências e porque meu filho a adora. Pensei que você também gostasse dela. Eu gosto. Maíra respondeu rapidamente, mas suas palavras soaram falsas até para seus próprios ouvidos. É só que, às vezes eu sinto que vocês têm uma conexão que eu não entendo. Conexão? Março riu, mas era um riso sem humor. Maíra, amanhã é nosso casamento. Você realmente quer ter essa conversa agora? Talvez seja exatamente agora que devemos ter essa conversa. Ela rebateu, finalmente olhando nos olhos dele. Porque se existe algo que eu preciso saber, não existe nada, Maíra. Nada além da sua imaginação. A palavra imaginação atingiu Maíra como um tapa. Ela colocou a xícara na mesa de cabeceira com mais força do que o necessário. Minha imaginação? Então quando você sorri para ela do jeito que nunca sorri para mim, isso é imaginação minha também? Março suspirou pesadamente. Você está vendo coisas que não existem. Vaniela cuida do meu filho. Ponto final. E talvez eu sorria porque finalmente Arthur está feliz e bem cuidado. Pensei que você ficaria contente com isso. Ficaria se eu não me sentisse uma estranha na vida do próprio filho que vou criar. Que filho você vai criar? As palavras saíram mais ásperas do que Março pretendia. Maíra, você mal passa tempo com Arthur. Sempre tem algo mais importante para fazer. Salão, personal trainer, encontro com amigas. Não é culpa da Vaniela que ela conhece a rotina dele melhor que você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maíra sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Não porque as palavras fossem mentira, mas porque eram verdade demais. Entendo, ela disse finalmente, sua voz perigosamente calma. Então o problema sou eu. Não é um problema, Maíra. É apenas...
Eu esperava que depois do casamento você se envolvesse mais com Arthur. Que fossem uma família de verdade. Uma família de verdade. Ela repetiu lentamente. Como você, Arthur e Vaniela. Pelo amor de Deus, Maíra. Você está distorcendo tudo. Estou? Ela se levantou bruscamente, o roupão de seda esvoaçando ao seu redor. Então me explica por que, toda vez que chego em casa, vocês três parecem uma família perfeita e eu pareço a intrusa? Março também se levantou, passando as mãos pelos cabelos. Por que você se comporta como uma intrusa? Você chega, reclama de alguma coisa, Arthur começa a chorar e você sai de perto. Vaniela fica para consertar a situação. Como você quer que eu reaja? As palavras ficaram suspensas no ar como lâminas afiadas. Maíra sentiu os olhos marejarem, mas não era de tristeza. Era de uma raiva fria que ela não sabia que possuía. Sabe de uma coisa, Março? Talvez você esteja certo. Talvez eu não sirva mesmo para ser mãe do Arthur. Talvez você devesse casar com alguém que já nasça, sabendo como cuidar de crianças. Isso é ridículo. É? Então por que você não me ensina? Por que não me inclui nessas rotinas maravilhosas que vocês criaram? Porque eu tenho que descobrir que meu futuro enteado falou papai pela primeira vez através de uma conversa casual no jantar. Março abriu a boca para responder, mas percebeu que ela tinha um ponto. Um ponto doloroso e verdadeiro. Maíra, Sabe o que mais me dói? Ela continuou, as lágrimas finalmente escorrendo. É que eu realmente queria amar Arthur como se fosse meu filho. Mas toda vez que tento me aproximar, me sinto incompetente perto de vocês dois. Toda vez que ele chora, e você chama Vaniela em vez de me dar uma chance de tentar acalmá-lo. Toda vez que vocês fazem planos para ele sem nem me consultar. A voz dela quebrou na última palavra. E Março sentiu o coração se despedaçar. Ele havia estado tão focado em garantir que Arthur fosse bem cuidado, que não percebeu como estava excluindo Maíra do processo. Meu Deus, Maíra, eu não percebi que estava me tratando como uma visita na minha própria casa. Ele se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Não era minha intenção. Eu só queria que Arthur se sentisse seguro após tantas mudanças. Primeiro a mãe biológica que o abandonou, depois nossa mudança para esta casa, agora um casamento. Eu estava com medo de mais uma adaptação difícil para ele. E onde eu entrava nessa equação? Eu achei que, naturalmente... Março parou, percebendo quão tolo isso soava. Eu achei que vocês duas se entenderiam e criariam uma dinâmica própria. Como duas mulheres dividindo o mesmo homem e a mesma criança. A pergunta foi um murro no estômago. Março finalmente compreendeu a dimensão do que havia acontecido. Em seus esforços para proteger Arthur, havia inadvertidamente criado uma situação onde Maíra se sentia como uma outsider, competindo por espaço na vida dele. Maíra, você não está competindo com ninguém. Não? Então por que eu me sinto assim? Naquele momento, uma batida suave na porta interrompeu a conversa. Senhor Março? Era a voz de Vaniela, hesitante. Arthur acordou e está perguntando pelo senhor. Ele teve um pesadelo. Maíra e Março se entreolharam. Era como se o universo estivesse testando exatamente o que acabaram de discutir. Eu vou, Março disse automaticamente, mas parou quando viu a expressão no rosto de Maíra. Claro que vai, ela murmurou. Você sempre vai. Maíra, vai cuidar do seu filho, Março. É o que você faz melhor. Março hesitou na porta, dividido entre o choro crescente de Arthur no corredor e a mulher que se casaria no dia seguinte, que agora se voltava de costas para ele. Nós precisamos terminar essa conversa, ele disse. Não. Maíra respondeu sem se virar. Eu acho que essa conversa já terminou. Março saiu do quarto com o coração pesado, encontrando Vaniela no corredor segurando Arthur, que chorava inconsolavelmente. A babá parecia genuinamente preocupada, não apenas com a criança, mas com toda a situação. Senhor Março, eu ouvi as vozes alteradas. Se eu estou causando problemas, posso procurar outro trabalho. Nunca foi minha intenção? Não, Vaniela. O problema não é você. Março pegou Arthur no colo, sentindo o corpinho quente e trêmulo do menino. Dad está aqui, filho. Está tudo bem.
Mas enquanto acalmava Arthur, Março sabia que nem tudo estava bem. Na verdade, nada estava bem. Arthur finalmente se acalmou após 20 minutos de colo e palavras suaves. Março o colocou de volta no berço e ficou observando o filho dormir, a mente turbilhonada de pensamentos. Quando se virou para sair, encontrou Vaniela esperando na porta do quarto. Senhor Março, posso falar com o senhor? Eles desceram para a cozinha, onde Vaniela preparou 2 copos de leite morno, um hábito que ela havia desenvolvido para as noites difíceis. Eu não sou boba, senhor Março. Ela começou mexendo o leite lentamente. Percebi a tensão que a minha presença causa entre o senhor e a senhora Maíra. Vaniela, deixe-me terminar, por favor. Ela ergueu os olhos e Março viu uma maturidade ali que ia além dos seus 28 anos. Eu já trabalhei em outras casas onde existiam complicações similares. Normalmente, quando uma nova esposa entra na vida de um homem viúvo ou separado, existe um período de adaptação. Mas o senhor criou uma dinâmica onde a senhora Maíra se sente excluída. E isso não é saudável para ninguém, especialmente para Arthur. Março bebericou o leite, surpreso com a percepção dela. Continue. Arthur precisa de estabilidade, sim. Mas também precisa sentir que sua futura madrasta é uma presença positiva e autorizada em sua vida. Se ele perceber que existe tensão entre os adultos que o cercam, isso vai afetar seu desenvolvimento emocional. O que você sugere? Vaniela hesitou antes de responder. Que o senhor ensine a senhora Maíra. Inclua ela nas rotinas. Deixe que ela tente acalmar Arthur quando ele chora, mesmo que leve mais tempo. Deixe que ela cometa erros e aprenda. E, principalmente, ela parou, como se estivesse pisando em terreno perigoso. Principalmente o quê? Principalmente pare de me procurar primeiro quando Arthur precisa de algo. Procure ela. Se não der certo, aí sim me chame. Mas dê a ela a chance de ser a figura materna que ela quer ser. As palavras de Vaniela ecoaram na mente de Março como sinos de igreja. Ela estava certa, e ele sabia disso. Em sua tentativa de facilitar as coisas para todos, havia inadvertidamente sabotado a relação entre Maíra e Arthur. Você é muito sábia, Vaniela. Não sou sábia, senhor Março. Apenas observo muito. E o que observo é um homem que ama profundamente 2 pessoas, seu filho e sua noiva. Mas está com medo de decepcioná-las. Então acaba decepcionando ambas. Março riu tristemente. Você não deveria ser apenas uma babá. Deveria ser terapeuta. Quem disse que não sou um pouco das 2? Ela sorriu suavemente. Senhor Março, posso sugerir algo? Claro. Amanhã no casamento, que tal pedir para a senhora Maíra segurar Arthur durante a cerimônia? Deixar que o mundo veja que ela é a mãe dele, mesmo que não biológica. A ideia era tão simples e óbvia que Março se perguntou por que não havia pensado nisso antes. E se ele chorar ou ficar inquieto? Então ela lidará com isso. E o senhor a apoiará, não assumirá o controle. Março terminou o leite e se levantou, sentindo-se ligeiramente mais esperançoso. Obrigado, Vaniela, por tudo. De nada, senhor Março. Agora vá conversar com sua noiva. Casamentos não deveriam começar com corações divididos. Quando Março voltou ao quarto, encontrou Maíra deitada de costas, olhando para o teto. Ela não havia chorado mais, mas seus olhos estavam vermelhos e cansados. Posso entrar? Ele perguntou, mesmo já estando dentro. É seu quarto também. Ele se sentou na borda da cama, escolhendo as palavras cuidadosamente. Maíra, conversei com Vaniela. Ela se virou para encará-lo, uma expressão irônica no rosto. Claro que conversou. Foi buscar conselhos com ela também? Na verdade, sim. E ela me fez perceber algo muito importante. Maíra se sentou, claramente não esperando essa resposta. O quê? Que eu fui um idiota completo. As palavras saíram simples e honestas. Que na minha tentativa de proteger Arthur, acabei te excluindo da vida dele. E na minha tentativa de facilitar sua adaptação, tornei tudo mais difícil. Maíra estudou o rosto dele, procurando por sinais de falsidade, mas encontrando apenas sinceridade crua. Continue. Vaniela me disse algo que me atingiu como um soco.
que Arthur precisa sentir que você é uma presença positiva e autorizada na vida dele. Mas como ele pode sentir isso se eu mesmo não te dou essa autoridade? Lágrimas frescas brotaram nos olhos de Maíra. Março, deixe-me terminar, por favor. Você estava certa hoje à noite. Sobretudo, eu realmente te tratei como uma visita na sua própria casa. Te excluí das decisões sobre Arthur. Te fiz sentir incompetente quando, na verdade, nunca te dei a chance de ser competente. Março se aproximou, pegando as mãos dela entre as suas. Maíra, você quer ser mãe do Arthur? A pergunta foi tão direta e vulnerável que Maíra sentiu o coração acelerar. Mais do que qualquer coisa neste mundo. Então, me ajuda a te ajudar a ser. Como? Amanhã, durante a cerimônia, eu quero que você segure Arthur. Quero que o mundo veja que ele tem uma mãe, você. E se ele chorar ou ficar inquieto, eu vou ficar ao seu lado, mas você vai ser quem o acalma. Combinado? Maíra olhou nos olhos dele, procurando por qualquer sinal de dúvida, mas viu apenas amor e determinação. E se eu não conseguir acalmá-lo? Então vamos aprender juntos, mas você vai tentar primeiro. Sempre. Pela primeira vez em meses, Maíra sorriu genuinamente. Não o sorriso calculado que usava em eventos sociais, mas o sorriso verdadeiro que Março se apaixonara anos atrás. Tem certeza de que quer casar comigo mesmo eu sendo uma madrasta iniciante? Tenho certeza de que quero casar com você, exatamente porque você quer aprender a ser uma madrasta incrível. Eles se beijaram ali, na escuridão do quarto, e pela primeira vez em semanas, o beijo não tinha gosto de obrigação ou conveniência. Tinha gosto de recomeço. Março? Sim? Obrigada por me escutar. E obrigada por querer me incluir. Obrigado por me dar uma segunda chance de fazer isso direito. Eles dormiram juntos naquela noite. Realmente juntos, com os corações alinhados e as inseguranças finalmente compartilhadas. Mas o teste real viria no dia seguinte, na frente de 200 pessoas, quando Maíra teria que provar para si mesma que podia ser a mãe que Arthur merecia e a esposa que Março precisava. O dia do casamento amanheceu perfeito. Sol dourado filtrando pelas cortinas de renda, pássaros cantando no jardim e um ar de expectativa pairando sobre a mansão Garcia. Mas para Maíra, amanhã trouxe uma ansiedade diferente da que havia imaginado para seu dia de casamento. Não estava nervosa por casar com Março. Essa decisão estava firme em seu coração. Estava nervosa pela responsabilidade que havia aceito na noite anterior. Enquanto se arrumava, ouviu Arthur acordando no quarto ao lado. Instintivamente, esperou ouvir os passos de Vaniela ou Março, mas se forçou a levantar da cadeira de maquiagem. Onde vai? Perguntou Carla, sua maquiadora. Cuidar do meu filho, Maíra respondeu. E as palavras soaram estranhas em sua própria boca, mas também corretas. Ela entrou no quarto de Arthur usando apenas a camisola de seda, o cabelo ainda solto. O menino estava em pé no berço, os olhos inchados de sono, mas não chorando, apenas esperando. Oi, Arthur, ela disse suavemente, se aproximando devagar. Dormiu bem? O menino a olhou com curiosidade. Normalmente, Vaniela ou Março apareciam primeiro. Ver Maíra ali era uma novidade. Titi? Ele murmurou que era como chamava Maíra. Isso mesmo, amor. Quer vir comigo? Pela primeira vez, ela o pegou no colo sem hesitação, sem esperar que ele começasse a chorar. Arthur se acomodou contra ela, ainda sonolento, e Maíra sentiu algo se derreter em seu peito. Você sabia que hoje é um dia muito especial? Ela murmurou, caminhando até a janela. Hoje eu e seu papai vamos fazer uma promessa um para o outro. E sabe o que isso significa? Arthur brincava com o colar dela, meio distraído. Significa que eu vou ser sua mamãe de verdade. Não para substituir sua primeira mamãe, porque ela sempre vai ter um lugar especial no seu coração. Mas para te amar e cuidar de você todos os dias da minha vida. Como se entendesse a solenidade do momento, Arthur parou de brincar com o colar e olhou nos olhos dela. Por um longo momento, eles se estudaram mutuamente. Ma? Arthur balbuciou, experimentando o som. O coração de Maíra parou. Isso mesmo, amor. Mamãe. Mamá. Ele repetiu, mais seguro desta vez.
Maíra sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas eram lágrimas de felicidade pura. Naquele momento, sentiu que finalmente encontrara seu lugar naquela família. Uma batida suave na porta interrompeu o momento. Era Março, já vestindo o smoking, mas com a gravata ainda desfeita. "Como estão meus dois amores?" ele perguntou, e pela primeira vez usou o possessivo meus, incluindo os dois. "Mamá?" Arthur repetiu, apontando para Maíra. Março sorriu. Um sorriso tão radioso que iluminou todo o quarto. "Isso mesmo, campeão." "Mamãe!" Ele conseguiu. Maíra murmurou, ainda em choque. "Ele realmente disse, porque você deu a ele a chance de dizer." Março se aproximou e beijou sua testa, depois a de Arthur. "Estão prontos para nos tornarmos uma família oficial?" "Mais do que prontos," Maíra respondeu. A cerimônia foi montada no jardim da mansão, sob um pergolado coberto de flores brancas e verdes. As cadeiras estavam dispostas em semicírculo ao redor do altar improvisado, e o som suave de um quarteto de cordas preenchia o ar. Os convidados chegaram gradualmente, amigos, familiares, colegas de negócios, todos ansiosos para presenciar a união de Março Garcia e Maíra Rocha. Mas o momento mais esperado não era a entrada da noiva. Era ver como funcionaria a dinâmica familiar que todos haviam notado nas últimas semanas. Vaniela se posicionou discretamente na primeira fileira, ao lado de Dona Helena. Ela usava um vestido azul marinho simples, mas elegante, e segurava uma pequena bolsa com todos os itens que Arthur poderia precisar durante a cerimônia. Mas suas mãos estavam vazias, uma decisão deliberada. A música mudou, anunciando a entrada do noivo. Março caminhou até o altar ao som de um arrangement clássico. Mas seus olhos procuravam apenas uma pessoa na multidão. Maíra, que ainda não havia aparecido. Finalmente, a marcha nupcial começou. Mas quando as portas se abriram, a cena não foi exatamente o que os convidados esperavam. Maíra surgiu deslumbrante em seu vestido de cetim, com cauda de 3 metros. O véu delicado, emoldurando seu rosto radiante. Mas em seus braços, usando um pequeno smoking feito especialmente para a ocasião, estava Arthur. Um murmúrio de surpresa e aprovação varreu a multidão. Não era tradicional, mas era perfeito. Maíra caminhou lentamente pelo corredor de pétalas. Não apenas como uma noiva indo ao encontro do seu futuro marido, mas como uma mãe apresentando oficialmente sua família ao mundo. Arthur se comportou como um perfeito cavalheiro durante os primeiros minutos, olhando curioso para todas as pessoas e flores ao redor. Mas quando chegaram ao altar, ele começou a ficar inquieto. "Papá!" ele murmurou, estendendo os bracinhos para Março. Por instinto, Março se preparou para pegá-lo, mas parou quando lembrou da conversa da noite anterior. Em vez disso, olhou para Maíra com uma expressão que dizia: "Você consegue." Maíra respirou fundo e sussurrou no ouvido de Arthur: "Papai está aqui pertinho, amor. Fica com a mamãe só mais um pouquinho, está bem?" Ela o reposicionou no colo, deixando que ele pudesse ver Março claramente. Arthur se acalmou ligeiramente, mas ainda estava irrequieto. O padre começou a cerimônia, mas Arthur escolheu exatamente esse momento para decidir que queria descer. "Papá! Papá!" Ele começou a falar mais alto, tentando se soltar do colo de Maíra. Alguns convidados sorriram indulgentemente, outros pareciam ligeiramente desconfortáveis. Março olhou questionadoramente para Maíra, perguntando silenciosamente se ela queria que ele interferisse. Mas Maíra fez algo surpreendente. Em vez de tentar silenciar Arthur, ou entregá-lo para outra pessoa, ela se abaixou até ficar na altura dele. "Arthur", ela disse suavemente, mas alto o suficiente para que todos ouvissem. "Você quer ajudar a mamãe e o papai a fazerem uma promessa muito importante?" O menino parou de se debater e olhou para ela com curiosidade. "Você pode segurar a mão do papai enquanto eu seguro a sua mão? Assim nós 3 fazemos a promessa juntos?" Arthur considerou a proposta por um momento. Depois estendeu uma mãozinha para Março. O noivo imediatamente pegou a pequena mão em uma das suas, enquanto Maíra segurava a outra mão de Arthur, e ofereceu sua mão livre para Março. Ali estavam os 3,
conectados em um pequeno círculo, enquanto o padre sorria e adaptava sua cerimônia para incluir a nova dinâmica. Márcio Garcia, o padre começou. Você promete amar, honrar e cuidar de Maíra Rocha, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? Eu prometo. Márcio respondeu, olhando nos olhos de Maíra. E você promete ser um pai amoroso para Arthur, criando um lar cheio de amor, paciência e sabedoria. Eu prometo, ele repetiu, desta vez olhando para o filho. Maíra Rocha, o padre continuou, você promete amar, honrar e cuidar de Márcio Garcia, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? Eu prometo. Maíra respondeu sua voz firme e clara. E você promete ser uma mãe amorosa para Arthur, criando um lar cheio de amor, paciência e sabedoria, guiando-o com carinho pelos caminhos da vida? Maíra olhou para Arthur, que a observava com seus grandes olhos curiosos. Eu prometo de todo o meu coração. Mamã, Arthur disse naquele momento, como se fosse sua resposta para a promessa. Risadas suaves e murmúrios emocionados ecoaram pela multidão. Não havia um olho seco entre os presentes. O padre sorriu amplamente. Então, pela autoridade que me é concedida e perante estas testemunhas, eu os declaro marido e mulher e família. Você pode beijar a noiva, Márcio. Mas antes que Márcio pudesse beijar Maíra, Arthur decidiu que também queria participar dessa parte. Ele se inclinou e deu um beijinho molhado na bochecha de Maíra. Depois na de Márcio. Minha família, Arthur disse claramente, e dessa vez não houve uma pessoa na cerimônia que não se emocionou. Márcio finalmente beijou Maíra, um beijo suave, mas cheio de promessas, enquanto Arthur permanecia entre eles, selando não apenas uma união matrimonial, mas uma transformação familiar genuína. A festa de casamento transcorreu como um sonho. A primeira dança foi adaptada para incluir Arthur. Márcio e Maíra dançavam com o menino entre eles, criando uma imagem que seria lembrada por todos os presentes como a definição perfeita de família. Mas o momento mais especial veio durante os discursos. Dona Helena se levantou, segurando uma taça de champanhe e limpando os olhos com um lenço. Quando Márcio me disse que ia se casar novamente, eu fiquei feliz, mas também preocupada. Ela começou, sua voz embargada. Não porque não gostasse da Maíra. Ela sempre foi uma moça maravilhosa. Mas porque eu sabia que Arthur precisava de uma mãe de verdade. Não apenas de uma madrasta que tolerasse sua existência. Ela fez uma pausa, olhando para Maíra, que segurava Arthur no colo na mesa principal. Hoje, vendo minha nora segurar meu neto durante toda a cerimônia, vendo a paciência e o amor com que ela lidou com cada birra, cada momento de inquietude, eu soube que Arthur não ganhou apenas uma madrasta. Ele ganhou uma mãe. Aplausos calorosos preencheram o salão. E Márcio? Dona Helena continuou se virando para o filho. Você não ganhou apenas uma esposa. Você ganhou uma parceira na criação do seu filho. Uma mulher que escolheu amar Arthur, não por obrigação, mas por escolha genuína. Ela ergueu a taça. Um brinde à nova família Garcia Rocha. Que o amor que vi hoje seja apenas o começo de uma vida inteira de felicidade. Todos se levantaram para o brinde, mas Arthur escolheu exatamente esse momento para começar a ficar cansado e irritadiço. O dia havia sido longo para uma criança de 2 anos. Mamã, casa, ele murmurou, esfregando os olhinhos. Ele quer ir para casa, Márcio explicou para os convidados próximos, se preparando para levar o filho para o quarto. Eu levo ele. Maíra se ofereceu. Tem certeza? Você é a noiva. Deveria aproveitar sua festa. Maíra olhou ao redor. Para os convidados dançando, para a música, para toda a celebração. E depois olhou para Arthur, que se aconchegava contra ela. Minha festa é onde minha família está. Ela disse simplesmente. E minha família precisa de mim agora. Ela se levantou da mesa, o vestido de noiva esvoaçando ao redor dela. E começou a caminhar em direção à casa principal, sussurrando canções suaves para Arthur. Márcio a observou ir, o coração transbordando de amor e orgulho. Vaniela se aproximou discretamente. Ela vai ser uma mãe maravilhosa.
Vaniela disse suavemente. Já está sendo, Márcio respondeu. 20 minutos depois, Maíra retornou à festa, tendo colocado Arthur para dormir. Seu cabelo estava um pouco desarrumado, tinha uma mancha de baba no ombro do vestido, e seu batom havia desaparecido completamente. Ela estava absolutamente radiante. Como está nosso menino? Márcio perguntou quando ela se aproximou. Dormindo como um anjo. Ele me pediu para cantar a música que Vaniela costuma cantar para ele dormir. E você sabia qual era? Maíra sorriu. Não fazia ideia. Mas improvisamos juntos uma nova música de ninar. Acho que vamos criar nossas próprias tradições. Márcio a puxou para a pista de dança, onde eles dançaram mais algumas músicas cercados por familiares e amigos. Mas para ambos, o momento mais perfeito do dia não havia sido o beijo no altar ou a primeira dança oficial. Havia sido quando Arthur chamou Maíra de mamá pela segunda vez, completamente espontâneo, na frente de toda a família. Alguns meses se passaram desde o casamento, e a vida da família Garcia Rocha havia se estabelecido em uma rotina nova e harmoniosa. Maíra havia gradualmente assumido mais responsabilidades nos cuidados com Arthur, sempre com o apoio e orientação de Vaniela, que permaneceu como babá, mas agora tinha um papel mais de apoio do que de cuidadora principal. A transformação mais notável estava em Arthur. O menino, que antes ficava confuso sobre quem procurar quando precisava de algo, agora corria naturalmente para Maíra quando se machucava, quando estava com fome, ou quando simplesmente queria colo. E Maíra havia se transformado também. A mulher que antes se sentia insegura e inadequada, agora irradiava confiança maternal. Ela havia aprendido a trocar fraldas, mesmo Arthur já usando menos, a preparar as comidas favoritas dele, a identificar cada tipo de choro e, principalmente, a confiar em seus instintos maternais. Numa tarde de sábado, enquanto Márcio trabalhava em seu escritório e Vaniela tinha folga, Maíra e Arthur estavam no jardim da casa. O menino, agora com quase 3 anos, brincava com seus carrinhos na grama enquanto Maíra lia um livro nas proximidades. Mamá, Arthur chamou, correndo até ela com um carrinho vermelho na mão. O que foi, amor? Dodói, ele disse, mostrando que uma das rodas do carrinho havia se soltado. Deixa a mamãe ver. Maíra disse, examinando o brinquedo. Acho que o papai pode consertar isso. Que tal irmos pedir ajuda para ele? Papá consertar! Eles caminharam juntos até o escritório, Arthur segurando a mão de Maíra com uma das suas e o carrinho quebrado com a outra. Márcio estava ao telefone quando eles entraram, mas fez sinal para que se aproximassem. Sim, entendo a urgência do contrato. Ele falava ao telefone. Mas vou ter que te ligar mais tarde. Tenho uma emergência familiar aqui. Maíra riu suavemente. Uma roda solta de carrinho certamente não era uma emergência. Mas adorava como Márcio sempre priorizava Arthur. O que aconteceu, campeão? Márcio perguntou, se abaixando para ficar na altura do filho. Dodói. Arthur repetiu, entregando o carrinho. Realmente está machucado. Mas você sabe o que é? O papai tem uma caixa de ferramentas mágica que pode consertar qualquer coisa. Os olhos de Arthur se iluminaram. Mágica? Mágica. Mas só funciona se a mamãe e você me ajudarem. Vão comigo buscar as ferramentas. Os 3 foram juntos até a garagem, onde Márcio tinha uma bancada de trabalho. Ele colocou Arthur sentado em um banquinho alto, enquanto Maíra se posicionou ao lado, observando. Primeiro, Márcio explicou solenemente, precisamos descobrir qual ferramenta usar. Arthur, você acha que precisamos do martelo ou da chave de fenda? Arthur estudou as opções com a seriedade de um cirurgião. Chave! Excelente escolha. E mamãe, você pode segurar o carrinho bem firme enquanto eu e Arthur consertamos? Por 15 minutos, os 3 trabalharam juntos no conserto do carrinho. Na realidade, era apenas uma questão de reencaixar a roda. Mas Márcio transformou em um projeto familiar completo, com cada um tendo uma função específica. Pronto! Márcio anunciou finalmente. Testa aí, Arthur. O menino pegou o carrinho e o fez rolar pelo chão. A roda estava perfeita. Papá consertou. Mamá ajudou. Arthur comemorou, correndo em círculos com o carrinho. Maíra observava a cena com o coração cheio.
Não era apenas sobre um brinquedo consertado. Era sobre como eles haviam se tornado naturalmente uma unidade, uma família que funcionava junto. Obrigada, ela disse para Março enquanto guardavam as ferramentas. Pelo quê? Por me incluir. Por fazer questão de que Arthur veja que fazemos as coisas juntos. Março parou o que estava fazendo e olhou para ela. Maíra, você não percebe ainda, não é? O quê? Você não é mais alguém que eu incluo na vida de Arthur. Você é a mãe dele. É sua vida também. A simplicidade daquela afirmação atingiu Maíra profundamente. Ele estava certo. Em algum ponto dos últimos meses, ela havia parado de se sentir como uma estranha tentando se encaixar e havia começado a simplesmente pertencer. Mamá, papá, vem! Arthur os chamou do lado de fora, claramente pronto para a próxima aventura. Estamos indo, filho. Maíra gritou de volta e a palavra filho saiu naturalmente, sem esforço. Eles passaram o resto da tarde brincando no jardim, uma tarde simples e comum, que para todos os efeitos representava a completa transformação de uma família reconstituída em uma família verdadeira. Naquela noite, após colocar Arthur para dormir, Maíra e Março se sentaram no terraço, apreciando o silêncio da casa e a brisa suave da noite. Sabe o que eu percebi hoje? Maíra disse, acomodando-se no colo de Março. O quê? Que eu não lembro mais como era a vida antes de Arthur. No bom sentido ou no mau sentido? No melhor sentido possível. É como se minha vida real tivesse começado quando eu me tornei mãe dele. Março beijou o topo da cabeça dela. E eu não consigo me lembrar de como era criar Arthur antes de você. É como se ele sempre tivesse tido uma mãe. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Março? Você acha que Vaniela sempre soube que as coisas iam dar certo? Tenho certeza de que sim. Ela é mais esperta que nós dois juntos. É verdade. Ainda bem que Arthur tem 3 adultos que o amam incondicionalmente. 4, Março corrigiu. 4. Você esqueceu da vovó Helena. Ela adora dizer para todo mundo como Arthur tem a mãe mais dedicada do mundo. Maíra riu, lembrando de como Dona Helena havia mudado completamente sua atitude em relação a ela depois do casamento. Nossa família não é exatamente tradicional, é? Não, Março concordou. Mas é nossa. E é perfeita. Como se tivesse ouvido a conversa. A voz de Arthur ecoou do quarto. Mamá, papá, água! Eu vou, Maíra disse se levantando. Quer que eu vá junto? Não, está tudo bem. São só alguns minutos. Maíra subiu até o quarto de Arthur, onde encontrou o menino sentado na cama, com o cabelo todo bagunçado. Sede, mamá? Claro, amor. Vem comigo na cozinha buscar água. Ela o pegou no colo e desceu até a cozinha, onde lhe deu um copo d'água pequeno. Obrigado, mamá. De nada, meu amor. Agora vamos voltar para a cama? Mamá fica? A pergunta derreteu o coração de Maíra. Fico sim. Vou te fazer carinho até você dormir. Eles voltaram para o quarto, onde Maíra deitou Arthur e se sentou na beira da cama, fazendo carinho em seus cabelos. Mamá? Sim. Amo você. Era a primeira vez que Arthur dizia essas palavras para ela, de forma tão clara e espontânea. Maíra sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu também te amo muito, meu filho. Muito. Muito mesmo. Arthur sorriu sonolento e fechou os olhos, ainda sentindo o carinho de Maíra em seus cabelos. 15 minutos depois, quando ela finalmente desceu de volta para o terraço, Março percebeu imediatamente que ela havia chorado. Está tudo bem? Mais do que bem, ela disse, se aconchegando novamente em seus braços. Arthur me disse que me ama. E isso te fez chorar? De felicidade, felicidade pura. Março a abraçou mais forte. Bem-vinda à paternidade. É isso que sentimos toda vez que nossos filhos fazem ou dizem algo especial. Nossos filhos, Maíra repetiu, saboreando as palavras. Gosto do som disso. Eu também. Eles permaneceram abraçados no terraço até tarde da noite, planejando o futuro, lembrando do passado, mas principalmente apreciando o presente. Um presente onde eles eram uma família completa e feliz.
2 anos se passaram desde o casamento de Março e Maíra. Arthur, agora com quase 5 anos, estava se preparando para começar a escola e a família havia se estabelecido em uma rotina feliz e estável. Vaniela continuava trabalhando com eles, mas seu papel havia evoluído naturalmente para uma espécie de governanta e assistente de família, já que Maíra havia assumido completamente as responsabilidades maternais. A relação entre as duas mulheres havia se transformado de uma situação potencialmente tensa em uma parceria genuína e uma amizade verdadeira. Numa manhã de primavera, Maíra acordou se sentindo ligeiramente enjoada. Primeiro pensou que poderia ser algo que havia comido na noite anterior. Mas quando o enjoo persistiu por alguns dias, uma suspeita começou a crescer em sua mente. Ela decidiu não dizer nada para Março até ter certeza. Numa manhã em que ele havia levado Arthur para uma consulta de rotina no pediatra, Maíra saiu discretamente para comprar um teste de gravidez. De volta em casa, ela trancou-se no banheiro da suíte principal, as mãos tremendo ligeiramente enquanto abria a caixa. 3 minutos depois, ela estava olhando para 2 linhas rosa-choque inconfundíveis. Estava grávida. Maíra se sentou na beirada da banheira, o teste ainda na mão, tentando processar a informação. Eles não estavam tentando ativamente ter um bebê, mas também não estavam evitando. Haviam conversado vagamente sobre a possibilidade de Arthur ter um irmãozinho no futuro, mas sempre como algo distante. E agora, estava acontecendo. O som da porta da frente se fechando indicou que Março e Arthur haviam voltado. Maíra escondeu rapidamente o teste em uma gaveta e desceu para recebê-los. Como foi na consulta? Ela perguntou, beijando Março e depois se abaixando para abraçar Arthur. Doutor disse que eu tô forte, Arthur anunciou orgulhosamente. Que ótimo, campeão. E crescendo também, aposto. Crescendo muito, Março confirmou. O médico disse que ele está no percentil 85 de altura para a idade. Mamá, posso brincar no jardim? Arthur perguntou. Claro, amor. Mas põe o boné, está fazendo sol. Arthur saiu correndo. E Maíra ficou sozinha com Março na cozinha. Ela sabia que deveria contar sobre a gravidez imediatamente, mas algo a fazia hesitar. Talvez fosse medo de como ele reagiria, ou talvez fosse simplesmente o desejo de processar a novidade sozinha por mais algumas horas. Você está bem? Março perguntou, notando que ela parecia distraída. Está um pouco pálida. Só um pouco cansada. Não dormi muito bem na noite passada. Por que não descansa um pouco? Eu fico de olho no Arthur. Na verdade, acho que vou dar uma caminhada. Preciso de ar fresco. Maíra pegou a bolsa e saiu, caminhando pelas ruas arborizadas do bairro, tentando organizar seus pensamentos. Estava feliz com a gravidez? Sim, definitivamente. Estava nervosa? Absolutamente. Como seria ter um bebê recém-nascido enquanto cuidava de Arthur? Como Arthur reagiria à notícia de que seria um irmão mais velho? Sem perceber, seus passos a levaram até o parque onde ela e Arthur costumavam brincar. Ela se sentou num banco e observou outras famílias, crianças correndo, pais empurrando carrinhos de bebê, irmãos brincando juntos. Posso sentar? Maíra olhou para cima e viu Vaniela se aproximando, carregando sacolas de compras. Claro! O que está fazendo por aqui? Fui ao mercado e vi você sentada aqui. Parecia que precisava de companhia. As 2 mulheres ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, observando as crianças brincarem. Vaniela, Maíra disse finalmente. Posso te contar algo? Sempre. Estou grávida. Vaniela se virou para ela, os olhos brilhando de alegria. Sério? Que maravilhoso. Você acha? Claro que acho. Por que não acharia? Maíra suspirou. Não sei, estou feliz, mas também nervosa. Arthur vai fazer 5 anos, já tem sua personalidade formada, sua rotina estabelecida. Como vai ser introduzir um bebê na equação? Vai ser uma adaptação, Vaniela admitiu honestamente. Mas Arthur é uma criança amorosa e adaptável. E ele sempre disse que queria um irmãozinho. Disse? Várias vezes. Quando vê bebês na rua ou quando outras crianças falam sobre irmãos, ele sempre pergunta quando vai ter o dele.
Maíra sorriu pela primeira vez desde havia descoberto a gravidez. Sério? Sério. E você vai ser uma mãe incrível para este bebê, assim como é para Arthur. Obrigada, Vaniela. Precisava ouvir isso. Já contou para o Sr. Março? Ainda não. Descobri hoje de manhã. Ele vai ficar radiante. Maíra sabia que Vaniela estava certa. Março sempre havia sido um pai maravilhoso, e ela sabia que ele ficaria emocionado com a notícia de outro filho. Vaniela, posso te pedir um favor? Claro. Me ajuda a contar para eles? Para Março e Arthur? Como você quer fazer? Maíra pensou por um momento. Que tal se fizéssemos algo especial para o jantar? Uma celebração em família, e aí eu conto a novidade? Perfeito. Que tal se eu fizer aquela lasanha que o Arthur adora, e você prepara uma sobremesa especial? Boa ideia. E talvez eu possa comprar algo simbólico para ajudar a contar a notícia. As duas mulheres se levantaram do banco, e Maíra já se sentia mais confiante sobre a situação. Obrigada por aparecer aqui na hora certa, ela disse para Vaniela. Às vezes o universo conspira a nosso favor. Vaniela respondeu com um sorriso. Naquela tarde, enquanto Março trabalhava e Arthur tirava sua soneca diária, Maíra e Vaniela se uniram na cozinha para preparar uma refeição especial. Maíra havia parado numa loja de bebês no caminho de casa e comprado uma pequena chupeta azul e rosa, neutra, já que ainda não sabiam o sexo do bebê. Como você vai apresentar a notícia? Vaniela perguntou enquanto montava a lasanha. Pensei em dar a chupeta para Arthur durante a sobremesa e ver se ele entende o que significa. E se ele não entender? Aí eu explico claramente. Maíra riu. Não precisa ser perfeito, só precisa ser com amor. Quando Março desceu do escritório às 6 da tarde, encontrou a cozinha cheia de aromas deliciosos e sua esposa visivelmente animada. O que é essa festa toda? Ele perguntou, beijando-a. Só uma jantinha especial em família. Maíra respondeu, tentando manter a voz casual. Arthur acordou da soneca exatamente na hora do jantar, e a família se reuniu na mesa de jantar, que Maíra havia decorado com velas e flores frescas. Uau, que elegante! Março comentou. Estamos comemorando alguma coisa? Talvez. Maíra respondeu misteriosamente. O jantar transcorreu normalmente, com Arthur contando sobre sua manhã no médico e Março falando sobre um projeto novo no trabalho. Mas Maíra mal conseguia se concentrar na conversa, ansiosa pelo momento de contar a novidade. Finalmente chegou a hora da sobremesa, um pudim de chocolate que era a sobremesa favorita de Arthur. Antes da sobremesa, Maíra anunciou. Eu tenho uma surpresinha para o Arthur. Os olhos do menino se iluminaram. Presente? Mais ou menos. Maíra pegou a pequena caixinha que havia escondido debaixo da mesa. Abre aí. Arthur abriu a caixa e tirou a chupeta, olhando para ela com curiosidade. O que é isso, mamá? É uma chupeta, Arthur. Você sabe quem usa chupeta? Arthur pensou por um momento. Bebês? Isso mesmo. Bebês. Maíra olhou para Março, que estava começando a entender onde a conversa estava indo. E você sabe por que a mamãe te deu uma chupeta? Porque vai ter um bebê. Arthur perguntou hesitante. Exatamente. Maíra sorriu radiante. Vai ter um bebê na nossa família. Você vai ser um irmão mais velho. Arthur ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Então, um sorriso enorme se espalhou por seu rosto. Sério, mamá? De verdade? De verdade, amor. Arthur saiu correndo da cadeira e se jogou nos braços de Maíra. Eu vou ser irmão mais velho. Eu sempre quis um irmãozinho. Março, que havia ficado atônito desde o momento em que viu a chupeta, finalmente se recuperou e se levantou da cadeira, indo abraçar sua esposa e filho. Maíra, meu amor, você tem certeza? Absoluta. Fiz o teste hoje de manhã. Março a beijou profundamente. Depois se abaixou para ficar na altura de Arthur. O que você acha, campeão? Está pronto para ser um irmão mais velho? Vou ensinar ele a brincar de carrinho, Arthur disse excitado. E vou dividir meus brinquedos. E se for uma irmãzinha? Maíra perguntou. Arthur considerou por um momento. Aí eu ensino ela a brincar de boneca também. Vaniela, que havia observado toda a cena da porta da cozinha,
se aproximou com os olhos cheios de lágrimas felizes. Parabéns para vocês, ela disse abraçando Maíra. Que alegria maravilhosa. Vaniela, você fica com a gente quando o bebê nascer? Arthur perguntou preocupado. Se vocês quiserem, eu fico sim, Arthur. Vou ajudar a cuidar de você e do bebê. Quero! Assim nós somos uma família grande. O resto da noite foi uma festa improvisada, com Arthur fazendo 1000 perguntas sobre o bebê e Março e Maíra planejando como seria a vida com 2 filhos. Naquela noite, depois de colocar Arthur para dormir, que havia insistido em dormir com a chupeta do futuro irmão, Maíra e Março se deitaram conversando sobre o futuro. Você está feliz? Ela perguntou aninhada em seus braços. Mais feliz do que posso expressar. Ele respondeu, beijando sua testa. Nossa família vai ficar completa. Você acha que vamos conseguir? 2 filhos, trabalho, todas as responsabilidades. Com você ao meu lado. Conseguimos qualquer coisa. Maíra sorriu no escuro. Eu te amo, Março. Eu te amo também. E amo nossa família louca e perfeita. 7 meses depois, numa manhã ensolarada de dezembro, Sofia Garcia Rocha nasceu, pesando 3,2 kg, com os olhos azuis do pai e o cabelo escuro da mãe. Arthur havia insistido em estar no hospital quando sua irmãzinha nascesse, e quando finalmente pôde conhecê-la, ele se aproximou do berço com reverência. Ela é pequeninha. Ele sussurrou. Todos os bebês são pequenos quando nascem. Maíra explicou, ainda na cama do hospital, mais radiante. Posso dar um beijinho nela? Claro, amor. Bem de leve. Arthur se inclinou e deu um beijinho suave na testa da irmã. Sofia abriu os olhinhos por um segundo, como se estivesse reconhecendo o irmão. Oi, Sofia. Arthur murmurou. Eu sou seu irmão mais velho. Vou cuidar de você sempre. Março observava a cena com o coração transbordando. Sua família havia crescido mais uma vez e ele não conseguia imaginar como a vida poderia ser mais perfeita. Como você se sente? Ele perguntou para Maíra. Completa. Ela respondeu sem hesitar. Nossa família está completa. E realmente estava. Arthur, o menino que havia chegado em suas vidas através de circunstâncias difíceis, agora era um irmão mais velho orgulhoso. Maíra, que havia começado como uma madrasta insegura, agora era uma mãe confiante de 2 filhos. E Março, que havia passado anos se preocupando se conseguiria dar a Arthur uma família verdadeira, agora via sua casa cheia de risadas, amor e uma felicidade que ele jamais havia imaginado possível. Nos meses que se seguiram, a dinâmica familiar se ajustou naturalmente para incluir Sofia. Arthur se revelou um irmão mais velho exemplar, sempre querendo ajudar com a irmã, protegê-la e incluí-la em suas brincadeiras, na medida do possível para um bebê. Maíra descobriu que sua experiência materna com Arthur a havia preparado perfeitamente para cuidar de Sofia. Ela enfrentou as noites mal dormidas, as cólicas e os primeiros meses de adaptação com uma confiança que nunca havia imaginado possuir. Vaniela continuou sendo um pilar fundamental da família, agora ajudando a coordenar as necessidades de 2 crianças de idades diferentes. Mas sua presença não era mais uma fonte de insegurança para Maíra. Era simplesmente parte da estrutura de apoio que tornava sua vida familiar possível. Numa noite, quando Sofia estava com 6 meses e Arthur com 5 anos e meio, Maíra estava dando mamadeira para a filha enquanto Arthur desenhava na mesa da cozinha. Mamá, Arthur disse, sem levantar os olhos do desenho. Sim, amor. Você lembra quando eu era pequeno e vocês não eram casados ainda? A pergunta surpreendeu Maíra. Arthur raramente se referia ao tempo antes do casamento. Lembro sim. Por quê? Eu tinha medo que você não quisesse ser minha mamãe de verdade. Maíra parou de dar mamadeira para Sofia e olhou para Arthur. Por que tinha medo disso? Arthur parou de desenhar e olhou para ela com seus olhos sérios. Porque eu sabia que você não era minha primeira mamãe. E eu achava que talvez você só gostasse do papai, não de mim. O coração de Maíra se apertou. Arthur, vem cá. Ele se aproximou e Maíra o puxou para perto dela e de Sofia. Escuta bem o que a mamãe vai te falar, está bem? Arthur assentiu. Quando eu conheci seu pai, eu me apaixonei por ele. Mas quando eu conheci você, eu também me apaixonei. Por você. Você não era um bônus que vinha junto com o papai.
Você era uma pessoa especial que eu queria amar e cuidar. Mesmo eu sendo difícil às vezes. Maíra riu suavemente. Especialmente você sendo difícil às vezes. Sabe por quê? Por quê? Porque quando alguém é difícil conosco, e mesmo assim continuamos amando essa pessoa, significa que nosso amor é verdadeiro e forte. Arthur pensou sobre isso por um momento. E agora você ama eu e Sofia igual? Amo vocês dois infinitamente, mas não igual. Arthur pareceu confuso. Não? Não. Eu amo você do jeito Arthur. Com toda a história que a gente construiu juntos. Todas as vezes que você me ensinou a ser uma mãe melhor. Todos os momentos especiais que só existem entre eu e você. E Sofia. E eu amo Sofia do jeito Sofia, com toda a novidade dela. Com a chance de ser mãe desde o primeiro dia dela. Com todos os momentos especiais que só existem entre eu e ela. Arthur sorriu. Então é como se fossem amores diferentes, mas igualmente grandes. Exatamente. Você é muito esperto, sabia? O papai sempre fala isso. Márcio escolheu exatamente esse momento para entrar na cozinha, voltando do escritório. Falando em mim? Ele perguntou, beijando Maíra e depois Arthur. Arthur estava me fazendo perguntas profundas sobre amor maternal. Maíra explicou. E que conclusões chegaram? Que eu tenho 2 filhos maravilhosos e que sou uma mãe muito sortuda. E eu tenho a melhor mamãe do mundo. Arthur adicionou. E o melhor papai também. E a irmãzinha mais fofa. E a melhor família maluca. Márcio completou, sentando na mesa da cozinha com eles. Sofia, que havia terminado a mamadeira, escolheu esse momento para dar uma das suas gargalhadas de bebê, como se estivesse concordando com toda a conversa. Até a Sofia concorda. Arthur riu. Naquela noite, depois de colocar as 2 crianças para dormir, Maíra e Márcio se sentaram no sofá da sala, finalmente tendo alguns minutos sozinhos. Sabe o que eu estava pensando hoje? Maíra disse, aconchegando-se no ombro dele. O quê? Em como nossa história começou, com aquela briga terrível na véspera do casamento. Uma das piores noites da minha vida. Márcio admitiu. Pensei que íamos cancelar o casamento. Eu também, mas agora eu sou grata por ter acontecido. Grata? Por quê? Porque foi quando finalmente conseguimos ser honestos um com o outro sobre nossos medos e inseguranças. Se não tivéssemos tido aquela conversa difícil, talvez nunca tivéssemos construído a família que temos hoje. Márcio pensou sobre isso. Você tem razão. Foi quando você finalmente me disse que queria ser mãe do Arthur. E eu finalmente entendi que precisava te dar espaço para isso. E quando você finalmente me disse que eu estava me comportando como uma visita na minha própria casa. Isso doeu na hora, mas foi verdade. Foi. E foi exatamente o que eu precisava ouvir. Eles ficaram em silêncio confortável, cada um perdido em suas próprias memórias. Márcio? Você acha que Arthur vai lembrar dos tempos difíceis quando for adulto? Talvez alguns. Mas acho que vai lembrar mais de como nos tornamos uma família de verdade. De como você escolheu amá-lo mesmo quando era difícil. De como nós escolhemos ser uma família mesmo quando não sabíamos direito como fazer isso. Espero que sim. E mesmo que ele lembre dos momentos difíceis, isso não é necessariamente ruim. Vai saber que famílias de verdade passam por dificuldades e superem juntas. Maíra sorriu. Somos uma boa equipe, não somos? A melhor. E quando Sofia crescer e começar a fazer perguntas sobre como nos tornamos uma família, vamos contar a verdade. Que o amor nem sempre é fácil ou automático. Que às vezes precisa de paciência, conversas difíceis e muita determinação, mas que quando é verdadeiro, vale todo o esforço. E que famílias podem ser formadas de muitas maneiras diferentes. Exatamente. Eles subiram para o quarto de mãos dadas, parando rapidamente para espiar os filhos dormindo. Arthur estava abraçado com um ursinho de pelúcia e Sofia dormia tranquilamente em seu berço. Nossa família. Márcio sussurrou. Nossa família perfeita. Maíra concordou. E realmente era perfeita. Não porque era sem problemas ou conflitos, mas porque era construída com amor genuíno, paciência e o comprometimento de sempre escolher uns aos outros,
não importando quão difíceis as circunstâncias se tornassem. Anos mais tarde, quando Arthur estivesse na universidade e Sofia na adolescência, eles olhariam para trás e lembrariam não apenas dos momentos felizes, mas também dos momentos de crescimento, das conversas difíceis que os fortaleceram, dos medos que superaram juntos, e de como uma família pode ser criada não apenas por biologia, mas por escolha deliberada, dia após dia, de amar e cuidar uns dos outros. A história da família Garcia Rocha começou com ciúme, insegurança e medo, mas foi escrita com amor, paciência e fé. E como todas as melhores histórias de família, não teve um final, apenas novos capítulos, cada um mais rico e mais bonito que o anterior. Se essa história tocou seu coração e te fez lembrar da importância de lutar pelas pessoas que amamos, mesmo quando é difícil, comenta aqui embaixo. Eu creio no amor verdadeiro e compartilha com alguém que precisa ser lembrado de que famílias são construídas com paciência, perdão e muito, muito amor. Porque no fim das contas, as melhores famílias não são aquelas que nunca enfrentam problemas, são aquelas que enfrentam os problemas juntas e saem mais fortes do outro lado.